Voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando, segunda parte do Janela do Céu, Daniela estava contando aqui pra nós como que foi que ela conheceu o Senhor, como foi que Cristo começou a entrar na vida dela, né, de verdade, pra ela ter aquele toque que ela tanto pedia, né, de sentir Deus aonde ela estivesse, né, pra ela sentir aquele toque de amor, de compreensão que só o Senhor tem por nós, né. E agora ela já tá aqui conosco, né, e ela vai contar um pouquinho, vou pedir pra ela contar, né, sobre o batismo. Tu comentou, né, que houve o batismo, mas eu quero que tu detalhe, assim, porque é uma decisão tão importante, né, que a gente tem que tomar quando tá na vida da igreja e que é uma experiência nossa com Cristo, né? Verdade. Na época, a gente não demorou muito para se batizar logo que começou a participar dos grupos ali, né, e como eu estava te explicando antes, falando ali, né, quando eu me batizei, eu já estava grávida da Emanuele, na verdade, né, até na época eu estava meio receosa, né, se eu podia me batizar grávida ou não, né, mas graças a Deus, tu veja, né, o Senhor é maravilhoso, que já o próprio, a própria gestação dela, porque assim, foi uma gestação de muitos medos, né, até pela questão anterior, né, e eu vejo assim que pós-batismo isso mudou muito também, porque quando você aceita Jesus e tu cumpre a promessa ali, tu cumpre aquilo que o Senhor tem nos falado, ali começa um trabalhar do Senhor, mas com a sua proteção, né, e isso assim eu vi muito nítido nisso, sabe, porque todos os meus anseios da gravidez anterior, assim, foi suprido, né, porque dali o Senhor começou a trabalhar de forma diferente, me mostrar que Ele estava comigo ali, né, que era outro momento, outras situações, e que era para confiar, tanto que, quando eu digo assim, que foi um trabalhar muito grande, quando eu ganhei a Emanuele, tu faz muitas muletas, muitos arranjos para tu não passar por aquilo lá de novo, né? Querendo ou não, a gente faz isso, né? Tu tenta fugir da cruz, né? Mas o Senhor, assim, Ele foi levando, assim, por mais que a gente tinha ser programado de uma forma, digamos assim, né? Ele fez totalmente diferente, onde eu tive que passar quase a mesma situação, sabe? E só que a sensação é totalmente diferente, porque ali eu já estava buscando, né? Ali eu já tinha uma certeza, né? Eu já tinha um amparo até dos irmãos da igreja, na verdade, que eu acho que é bom falar sobre isso, porque a igreja é um corpo, né? E tu sente isso também quando tu tá em situação para tu buscar, né? Os membros também ali para suprir, né? A parte espiritual, e na época, assim, né, tu vai, né, sabendo que tu tá indo para um processo parecido, mas tu tem ali toda a oração do corpo, todo o amparo do corpo ali, né, em palavras, em oração, que tu sente isso, claramente, né, é totalmente diferente do que tu está no mundo, né, e isso, assim, fez com que eu tivesse um olhar totalmente diferente, né? E o processo também foi totalmente diferente, né? Então, tu vê assim como Deus é maravilhoso, e assim, quando você toma essa decisão de tu fazer aquilo que o Senhor nos fala na palavra, que é confessar, crer e se batizar, né? É porque ali vai começar uma nova etapa na tua vida com Cristo, né? E ali é um processo com Cristo mesmo, né? Aquilo lá para trás encerrou ali, o maligno não tem mais direito sobre ti, e agora é uma nova etapa, né? E isso foi, assim, muito maravilhoso na minha vida, né? Que legal, né? Porque a gente às vezes pensa que... A gente sabe que o batismo é muito importante, é uma decisão importante, mas talvez antes de fazer isso, a gente ainda tem os receios, né? Talvez pensar, mas o que isso vai mudar? Porque é um ato tão simples, né? Mergulhar ali. Será que eu realmente preciso disso? Será que eu realmente é necessário algo tão simples assim, né? A gente gosta de coisas mirabolantes, né? Coisas incríveis. E aquilo ali é tão simples, tão, né? Tão comum quando a gente vê assim dentro da igreja. Mas com certeza tudo muda depois que a gente toma essa decisão, né? Além da gente mostrar
publicamente que a gente decidiu por Cristo, que a gente quer essa nova vida, a gente mostra também pro Senhor que a gente tomou uma decisão de que a gente quer aquela vida com Ele, né? De que a gente quer esse caminho agora com Ele mostrando. E aí tu já tem uma experiência, né? Que mostra que tu pode passar pela mesma situação e tu vai sentir tudo de maneira totalmente diferente. Tudo porque a gente tomou uma decisão, tudo porque agora eu tenho Cristo do meu lado, né? E isso é algo que é totalmente espiritual, né? Não tem como eu compreender ou eu somente te falar e querer que tu sinta a mesma coisa, né? A gente tem que passar por essa experiência para conseguir também sentir essa sensação de que Cristo não vai nos abandonar, né? Mesmo que a gente esteja na mesma situação que a gente julga tão ruim, que a gente julga que a gente já passou por aquilo, que a gente sabe como é difícil, mas com Cristo é totalmente diferente, né? E eu já ia passar depois do batismo, né? Aquela fase em que a gente precisa crescer, a gente precisa se alimentar e também a gente começa já a auxiliar aqueles que estão do nosso lado, né? Porque tu já tá um pouquinho mais tempo dentro da igreja e já começa a aparecer pessoas novas. Então a gente tem que fazer esse serviço também, né? Esse com amor, carinho, de cuidar também daqueles que chegam, né? Verdade, irmã. Sabe que eu hoje agradeço muito a Deus, sabe? Até a gente comenta às vezes em casa, porque como eu te falei no início ali, a gente era bem metido, né? Onde tinha grupo, tu ia, onde tu tinha. Então, na época, assim, como tinha bastante grupos, foi abrido mais grupos fora, onde o Adilson já começou a coordenar esses grupos ali, né? Então, a gente tinha a semana inteira fora, né? Aí, teve uma época também que ia fazer visita no hospital, ia fazer nos asilos. E a gente sempre estava disposto a ir, sabe? E isso faz com que se cresça muito, né? A disponibilidade de estar em função no corpo de Cristo, né? Porque senão você morre, porque a experiência vem, na verdade, quando você vai, né? Porque só a questão do conhecimento, ele não te leva a uma transformação, né? O conhecimento precisa vir com a prática, né? E na época, assim, a gente ia em todo que era lugar, como eu te disse, era o primeiro amor, não entendia nada, não conhecia muita coisa, mas ia, sabe? Tinha essa vontade de estar indo aonde tinha programações, aonde tinha convite, a gente estava indo, assim, sabe? E isso fez com que o Senhor nos mantesse também na videira, sabe? Porque hoje eu vejo, assim, que é só uma obra do Espírito mesmo, né? Porque quando você se distancia, você acaba enfraquecendo na fé, né? Até teve momentos da nossa vida quando a gente saiu de Chapecó, que a gente foi morar em outros lugares ali, né? E tivemos que ir por trabalho em si, né? Onde a gente acabou enfraquecendo várias vezes na fé, assim, sabe? Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ele nos trazia de volta, nos sustentou, assim, sabe? Então, eu vejo, assim, a mão de Deus em todos os momentos, porque se não fosse dessa forma, hoje nós não estaríamos mais aqui, na verdade, né? Então, tu vê, assim, como Deus é amoroso e como como é necessário, na verdade, você estar em comunhão com o corpo de Cristo, né? Muitas vezes agora, hoje, a comunhão é totalmente diferente, né? Hoje nós estamos em comunhão aí, mas de forma virtual, né? Mas é necessário, sabe? Esse compartilhar uns com os outros, né? Porque o mundo é mundo, né? Sim. Tu começa a enfraquecer, tu começa a parar de buscar, tu começa a não ter comunhão, o mundo tá ali sempre disposto para puxar de volta, né? E é legal compartilhar sobre essas experiências de enfraquecimento também, né? Além daquelas experiências boas que a gente tem com o Senhor, é bom a gente compartilhar isso também, né? Porque no momento que a gente tá passando por isso, a gente tá se distanciando aos poucos, a gente começa, não vou no culto, ou como tu falou, acontece algo que a gente precisa realmente ir para uma cidade que não tenha, talvez, aquele atendimento, né? Claro, hoje a gente tem muita coisa virtual, mas de qualquer forma, às vezes a gente se encontra, assim, né, numa situação que a gente começa aos poucos se afastando e talvez a gente nem viu que a gente tá se afastando, mas a gente tá, né? É uma decisão aqui que a gente não tomaria antes, né? Algo que a gente escolhe fazer que talvez não é aquilo que o Senhor queria, e aos poucos a gente vai se afastando, né? E
às vezes quando tu para pra olhar, tu já tá muito longe e tu já nem sabe mais como voltar, né? E aí eu ia pedir pra ti compartilhar a tua experiência, né? De sentir isso, de ver que tava se afastando e daqui a um pouco deve ter se dado conta, né? De que precisava voltar. Ah, com certeza, né, irmã? Porque a primeira coisa que tu sente é a ausência de Deus, né? E quando tu começa a afastar, tu sente a ausência de Deus, né? E quando você, como nós compartilhávamos antes ali, quando você encontra Deus, é algo que só quem já encontrou sabe o que é o sentir. E quando o Cristo se afasta, tu também sente que ele se afastou, né? E quando nós saímos de Chapecó, na época, nós fomos trabalhar num município próximo ali, não era muito longe, né? E ali começa, né? A gente ia para a igreja igual em Chapecó, mas já não ia tanto como estando ali, né? E ali foi indo, daqui a pouco a gente já não foi mais, não deu para ir ali, sabe, né? Vai, né? E ali tu começa a buscar em outras mesas um suprimento que não é, né? E isso a gente corre muito risco, sabe? Porque tu começa a buscar fora da mesa do Senhor, né? E isso acaba misturando muito. Eu, assim, não era muito de buscar em outro lugar, que nem eu te disse, eu tinha uma certa resistência, um certo medo, sabe? Mas você buscava sozinha, mas não é a mesma coisa do que tu estar em comunhão com o corpo, né? Aí ali nós ficamos 2 anos na cidade de Ipuaçu. Aí depois a gente foi lá para o litoral do Paraná, em Matinhos, e ficamos 3 anos. Mas aí lá, quando nós chegamos, já tinha o grupo familiar na casa dos meus pais, né, que eles participavam na época, o meu pai participava, né, e a gente conseguia congregar em Curitiba, né, a gente ia ali uma vez por mês na igreja em Curitiba que fazia a congregação ali, né, mas já tinha também, estava já começando algumas programações ao vivo na época, né, então tu já conseguia acompanhar, já tinha mais material, já tinha CD, então tu já tinha mais opções de tu estar escutando ali 24 horas as programações, né? Aí nós ficamos 3 anos, aí quando foi assim uma obra do Senhor mesmo, assim, para vir para Gramados Loureiros, né? Na época, assim, o Senhor começou a endurecer o coração da minha mãe, que nós morávamos junto, na parte de cima, né? E assim, a gente não entendia certo o porquê daquilo, sabe? Assim, uma resistência e... Mas Deus o Senhor sabia todas as coisas. Era para vir para cá, né? E a gente ficou 1 ano orando, assim, para vir para Gramados Loureiros. Na época, o meu cunhado trabalhava com verduras, estava precisando de ajuda ali, né? Na parte de plantio. Mas, assim, eu tinha muitos medos, né, tu largar a profissão, tu largar trabalho, tu largar algo que é palpável ali, que é seguro, que na época estava, para tu ir fazer algo totalmente diferente, né, sendo que eu nunca tinha morado em interior, não sabia fazer nada disso, né, então, assim, foi uma obra, porque assim, a gente orou muito nesse período e tinha muita paz interior que era para vir, por mais que a gente olhasse, assim, todo mundo falava que era loucura, né, o que nós estávamos fazendo, tanto que a minha família natural, minha mãe ficou, assim, muito magoada comigo por essas decisões, sabe, mas interiormente, assim, a gente tinha uma paz que era para mim, né, como eu disse, o Senhor precisava nos quebrar, né, mas ele não conta a forma, né, então, assim, eu sabia que eu ia ser muito provado, isso o Senhor me trazia no meu coração, assim, que eu ia ser, era um momento de provação, o Senhor ia me levar para o deserto, né, mas a gente não tem noção nenhuma do que tu vai passar, né, mas foi uma bênção, assim, porque daí quando a gente veio, também, né, a gente estava buscando o Senhor. Quando veio para Gramado, ali não se tinha acesso à internet, não pegava antena, não pegava celular, não pegava nada, assim, foi extremamente limpo o deserto, sabe? E ali tu começa a ver que, cadê, né? E agora? Cadê o alimento interior que tu precisava ter, né, para te alimentar nesse período de deserto? Não se tinha, né? Porque querendo ou não se negligencia muito a busca da palavra, né? Aí chegamos numa situação ali que o local era só olhar para o céu e clamar, sabe? E daí assim,
né, foi buscado um pouco, daqui a pouco foi parado também, daqui a pouco, como diz, o mundo, né, nos engole de novo, digamos assim, né? E tu começa a pensar nas coisas do mundo, é trabalho, e o Senhor, né, vai pro barco dormir lá, não tem o que fazer, né? Verdade. Mas, assim, foi tão maravilhoso, assim, sabe? Porque eu sentia muita angústia, sabe? Eu sentia, assim, porque eu sabia que o Senhor estava distante. Mas engraçado porque, assim, ele estava distante, mas ele sempre nos escutava, sabe? Porque, assim, eu sempre orava, eu pedia, Senhor, é só um milagre para nos trazer de volta, sabe? Eu acho é só um que é a milagre. gente que fica distante, né? Ele tá ali pronto pra nos ouvir, mas a gente é que tá longe, né? E daí eu falava, disse, Senhor, é só um milagre, porque não tem, eu não quero, até que chegou um dia, assim, que eu orei, assim, pro Senhor, e disse assim, eu não quero mais essa vida, sabe? Eu disse assim, Senhor, tu precisa transformar, tu precisa fazer um milagre, eu estou disposta a te servir, da forma que for, sabe? Mas tu precisa mudar essa situação, né? Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa situação. Eu coloquei assim diante do Senhor tudo o que eu estava sentindo, sabe? Se o Senhor nos trouxe para cá, eu creio que não foi para isso, sabe? Coloquei tudo diante do Senhor, assim. E que eu não queria ficar ali, tipo assim, passar os anos e não cumprir aquilo que o Senhor queria, né? Buscar as coisas materiais, buscar o mundo aí, sendo que não era essa a função que Deus tinha nos trazido, sabe? E foi tão maravilhoso, assim, que foi questão, acho que de um mês, mais ou menos, o Senhor puxou o tapete, assim, sabe? Deu um redemoinho, assim, sabe? Que ele mudou totalmente, sabe? A situação em que nós estávamos vivendo. E até tinha um encontro em Passo Fundo, na época, e o irmão de Chapecó até tinha ligado para o Adilson para nós ir para esse encontro. E o Adilson não queria ir, resistente, porque, assim, tu conhece a palavra, né? Tu já tem um conhecimento da palavra, e você não tem mais a comunhão, você acaba assim, tu vai para a palavra, tu conhece, né? Então, tu não tem mais vontade de tu ir para frente sobre tem uma isso, barreira, né? Essa palavra eu já conheço, mas não tem mais aquela experiência com Cristo, né? E o Adilson não queria ir na época, não, eu não vou, né? E a Manu até foi, assim, o dia que o Senhor usou muito ela, por causa de assim, eu quero ir, né? E eu também queria muito ir naquele encontro, assim, sabe? E comecei a orar, disse, Manu, o jeito é orar, é só o Senhor que pode mover, né? E foi assim, era no sábado o encontro, na sexta, o irmão, assim, foi persistente pelo Espírito também, sabe? Eu creio que o irmão, assim, foi muito persistente, sabe? E daí, quando chegou, assim, até na sexta, eu disse, não, eu não vou. E nós oramos, assim, Senhor, tenha misericórdia, né? E foi no sábado de manhã, assim, que ele me ligou e disse, se apronta que nós vamos ir para o encontro. Sou glória, sabe? Assim foi. E realmente o Senhor tinha um propósito lá, porque daí quando nós chegamos lá, o Senhor falou muito com nós, sabe? Comigo, principalmente, o Senhor falou muito. Ele me mostrou toda a rebelião que havia no meu coração, né? Nesse processo de ausência com Ele, assim, nesse processo de negligência, de não buscar, de não estar ali como uma ferramenta útil, né, na vida da igreja, sabe? E o Senhor, assim, me mostrou a extrema rebelião que eu estava naquele encontro, sabe? Sim. E foi maravilhoso, porque, assim, eu consegui consertar com as lideranças que estavam lá, e dali em diante o Senhor nos colocou de volta, né, na videira, e continuo a trabalhar, e glórias a Deus, porque eu sei hoje que não é por esforço humano, não é porque a gente quer ou a gente faz, não. É pela misericórdia de Deus que Ele nos sustenta mesmo, sabe? E eu clamo todo dia, assim, ao Senhor, que Ele nos sustente na videira, que não deixe nenhum se perder, porque é muito triste, sabe? É como o filho pródigo, sabe? É muito triste quando tu tá longe do Senhor e tu não sente mais aquele falar, aquele amor, como nós comentávamos, né? Diante das circunstâncias e das tribulações, tu vê muito a diferença entre tu estar buscando o Senhor e tu não estar buscando o Senhor, né? Verdade. A gente passa por... A vida normal é assim, né? A gente passa por reviravoltas, né? Que a gente nem sabe onde é que a gente vai parar e o Senhor já tá ali sabendo de tudo, né? Só que a gente não sabe. Então a gente pode
entrar em pânico às vezes, né? A gente pode se desesperar, mas na verdade é o Senhor que tá fazendo, né? Ele tá fazendo todos os movimentos pra gente ter o primeiro encontro com Ele, o segundo, né? Pra ter experiências de vida com Cristo, né? E, Daniela, vou pedir pra te deixar aqui uma consideração final para aqueles que estão nos escutando, né? Que acompanharam até agora o teu testemunho. Uma consideração, um incentivo para quem talvez esteja se afastando ou quem ainda nem teve o primeiro contato com Cristo, talvez está assistindo aqui pela primeira vez. Queria que tu deixasse umas palavras aí para quem está nos escutando. Amém. Assim, eu digo assim para aquele que ainda não encontrou o Senhor ainda, né, que busque, que ore, que clame, que eu creio que o Senhor sempre vai estar falando com a gente para ter esse toque, esse primeiro amor, né? Uhum. E outra questão é não se afaste da mesa do Senhor, sabe? Porque eu tive experiências, assim, todo esse trajeto da nossa vida aí, experiências com o Senhor, né? Os altos e baixos, assim, onde eu digo, assim, ó, que é muito triste, é muito angustiante quando você não consegue tocar mais o Cristo, sabe? Uhum. E isso sim dá um apavoramento, assim, quando você clama e você não consegue ver o suprimento do Senhor, né, nas situações. E hoje é que nem eu falo, né, hoje a gente tem uma mesa maravilhosa, a gente tem aí, nossa, o Senhor, assim, eu digo que Ele nos deu o melhor dessa terra, porque a gente tem aí materiais, né, em áudio, em físico aí, que supre todas as necessidades, todos os anseios da nossa alma está ali, né? Basta nós buscarmos, né? A gente precisa buscar, a gente precisa ter vontade de buscar, vontade de se libertar, porque muitas vezes, assim, eu lia os materiais e dizia assim, mas eu não tenho isso aí, né? A árvore do bem nunca tem nada, sabe? Mas eu começava a orar e dizia assim, ó Senhor, você diz que isso aqui eu tenho, mas eu não enxergo o que eu tenho dentro de mim, então me mostra, sabe? E aquilo faz com que o Senhor vai te iluminando e vai te mostrando que você tem muito mais do que tu imaginava, né? Verdade. Então, assim, é isso que eu indico, de estar na mesa, de estar buscando, que não se afaste do corpo, que busque se envolver mais, assim, sabe? Porque a experiência da comunhão com o corpo faz com que haja crescimento, sabe? E eu vejo, que nem eu compartilhava antes, assim, a gente cresceu com o Cristo, assim, porque a gente buscava, a gente ia nos grupos, a gente era metido, assim, de estar sempre querendo comunhão, sabe, sempre querendo buscar e estar ali com Cristo. Então, isso faz muita diferença, né, porque é que nem nós compartilhávamos, não adianta você ter só um conhecimento e você não ter a prática, e a prática vem pela comunhão mesmo com o corpo, né, e eu deixo, assim, esse recado para todos os ouvintes, assim, que busca a mesa, que congregue, que se doe, que seja um vaso aí útil para o Senhor, porque eu creio que o Senhor tem muitos milagres e prodígios, né, muitos dons e talentos para cada um de nós, que a gente precisa ser despertado para esses dons e saber o porquê que eu estou no corpo de Cristo, né, achar minha função no corpo de Cristo. E Cristo não vai descer e dizer assim, a tua função é essa, não, é você que vai indo e vai se encaixando em todas as circunstâncias ali, tu vai vendo, né, todo o processo diário, tu vai conseguindo ter esse amparo do Senhor. Daniela, muito obrigada por estar aqui dando um pouquinho do teu tempo, contar a tua história, compartilhar isso que o Senhor fez na tua vida. Amém, Deus abençoe a todos vocês também. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo e com a Daniela para ouvir um pouco dessa história, um pouco do testemunho dela. Agradeço que vocês ficaram até o finalzinho e voltamos para um próximo bloco, um próximo janela, né, com mais testemunhos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.